Amém, meus queridos? Nós vamos continuar a nossa série de pregações. Nós estamos estudando esse tema Nada Faz Sentido, e hoje nós vamos para Eclesiastes, capítulo 3. Estudaremos os versículos 1 a 15. E a temática de hoje é o Senhor do Tempo. Então abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Nós estaremos lendo os versículos de 1 a 15. Você que está acompanhando também em sua casa, deixa a sua Bíblia aberta, pegue a sua Bíblia de papel, ou abra a sua Bíblia em um outro aparelho, para você não precisar sair do vídeo, para que você possa acompanhar a leitura, o texto, e depois, quando eu voltar ao texto, você entender o que está sendo dito aqui. Amém? Esse texto talvez seja um dos mais conhecidos textos de Eclesiastes. É o texto sobre o tempo. Inclusive, é um texto que transcende as barreiras eclesiásticas. As pessoas do mundo, as pessoas que não são cristãs, conhecem esse texto e citam esse texto, e elas nem sabem quem disse esse texto, nem sabem que está na Bíblia. Falam como se fosse um texto de cultura popular, um texto de um pensador popular e secular. Então é um texto extremamente conhecido, mas também muito mal entendido. E nós vamos entender na perspectiva correta hoje, compreendendo este Senhor do tempo que está por trás desse texto e de todo o livro de Eclesiastes. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. E o que já foi, é o que há de ser. E o que já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus queridos irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, aplica essa palavra maravilhosa em nossos corações. Que sejamos desafiados nesta noite, transformados pelo Teu Santo Espírito, e que compreendamos quem é o Senhor do tempo. Amém. Amém, meus queridos. Quando nós pensamos e falamos sobre o tempo, é uma coisa bastante interessante, porque na nossa época há um apego muito grande à questão do tempo. O homem está tentando romper esta barreira do tempo, e ele demonstra isso na sua cultura popular, através de filmes, através de livros, através de séries, aonde são explorados, ou aonde é explorado a temática do tempo e como o homem pode ser vitorioso ao próprio tempo. Como, por exemplo, os irmãos todos conhecem o último filme dos Vingadores,
aonde a vitória se deu por meio do rompimento da barreira do tempo. Eles voltaram no tempo. Então, essa ideia tanto de voltar no tempo, como também de impedir que o tempo passe sobre nós, é muito antiga. Os homens lutam contra o tempo, porque de fato o tempo passa. Parece que até os 18 anos demora muito, não é verdade? Depois dos 18, voa. Quem é pai e está aqui sabe o tanto que o tempo voa, pai e mãe. Quando você olha para o seu filho e pensa, já se foram 5 meses no meu caso, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 18, já está casando, nasceu ontem. O tempo voa. E nós somos como a brisa, como o Senhor nos diz. Nós somos como a relva que de manhã floresce e à tarde seca, murcha e morre. Agora, o tempo existe, para o tempo existe um Senhor do tempo, um Time Lord. Quem é nerd conhece uma série britânica, essa é mais para os nerds, chamada Doctor Who. É uma série da BBC de Londres que conta a história de um Time Lord, um viajante no espaço-tempo, na sua máquina do tempo chamada TARDIS, e ele então vai resolver alguns problemas do tempo, porque ele é um senhor do tempo. Não é esse tipo de senhor do tempo que eu estou falando. Não é um viajante do tempo que não tem controle do tempo e vai resolver o problema posteriormente, como diz aí o teísmo aberto do Deus pequenininho, que só serve para tapar buraco dos erros dos homens. Eu estou falando de um outro senhor do tempo, o verdadeiro Time Lord, que não é um viajante do tempo, mas é o Todo-Poderoso, aquele que determinou todo o tempo, aquele que é soberano sobre todo o tempo, aquele que tudo controla segundo a sua vontade. Agora, o que muda isto nas nossas vidas? Eu quero já começar aqui na introdução uma reflexão, uma forma de pensar sobre a importância deste tema para nós, para que nós consigamos concluir desta forma. E para isso nós precisamos de C.S. Lewis, que é outro camarada extraordinário. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, olha só, se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo, debaixo dos céus, nessa terra, nenhuma experiência, nada que eu faço aqui possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo, para além do tempo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue satisfazê-lo, isso não prova que o universo seja uma fraude. Não, é provável que o papel dos prazeres terrenos, dos prazeres desta terra, do universo, jamais foi satisfazê-lo, satisfazer esse desejo, mas despertá-lo, sugerir a coisa verdadeira. Então, se eu encontro algo que os prazeres terrenos não podem satisfazer, é porque eu fui criado para outro mundo, para um tempo eterno. E o propósito desses prazeres terrenos é mostrar, despertar em nosso coração a necessidade de algo verdadeiramente eterno. Eu quero concluir dessa forma, da maneira que eu iniciei. Mas antes disso, vamos caminhar um pouquinho do texto. Vamos entender este texto em nome de Jesus. Para nós contextualizarmos, vamos entender o que nós já estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre a busca de sentido e significado para a vida. Inclusive o tema da nossa série é: nada faz sentido? Então essa é uma pergunta muito relevante, uma pergunta que nós já encontramos no início de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 2, onde a versão da NVI diz que nada faz sentido, que tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento. Então, pegando essa tradução da NVI, nós perguntamos: nada faz sentido? E nós já falamos sobre sentido e significado. E eu quero trazer uma citação aqui que eu não trouxe na semana passada, desse camarada chamado Viktor Franklin, que foi um homem que, enquanto criança, sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. E depois de adulto ele se tornou professor de psiquiatria na Universidade de Viena. Então ele enfrentou um campo de concentração. Como judeu, ele estava lá naquele campo e sobreviveu.
e ele disse o seguinte: a busca do indivíduo por sentido é a motivação primária da vida. Sentido, significado, aquilo que move a vida. E nós estamos aprendendo que debaixo do sol, e essa é uma expressão importante em Eclesiastes, a perspectiva debaixo do sol, sem levar em conta, sem nenhuma perspectiva acima ou além do sol, sem levar em conta Deus, essa perspectiva debaixo do sol mostra que todo o esforço humano é inútil, que nada faz sentido e que tudo é correr atrás do vento. Então, se nós não considerarmos aquilo que está além do sol, aquilo que é eterno, se nós pensarmos apenas nessa vida, na perspectiva da vida em si mesmo, dessa vida terrena, temporal, nada faz sentido mesmo. É o existencialismo isto. Você vive para se autodefinir e definir as coisas. Isso só gera angústia, depressão e suicídio, de certa forma. Então, nós aprendemos no decorrer do estudo, no primeiro sermão, que tudo é fútil e inútil se pensado debaixo do sol, mas quando colocamos Deus na história, há utilidade. Nada das coisas que Deus nos manda é fútil. Isso é muito importante. Nós aprendemos no nosso segundo estudo que há sim um sentido na vida, que é viver o corriqueiro, o ordinário para a glória de Deus. Nós vamos voltar nesse texto hoje, só para relembrarmos o texto de Eclesiastes 2, 24 a 26. Agora nós voltamos nele, que é viver o corriqueiro para a glória de Deus, segundo o agrado do Senhor. E hoje nós vamos basicamente responder essa pergunta: tudo tem o seu tempo determinado? Mas eu não quis trazer na forma de pergunta o tema de hoje, porque eu não quero destacar a pergunta, eu quero destacar quem está por trás do tempo, o Senhor do tempo. Amém? Ok, se entendido até aqui, então vamos para o texto. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto que nós lemos é que o Senhor do tempo estabeleceu ocasião certa para todas as coisas. Ocasião certa, tempo determinado, tempo, propósito para todo propósito debaixo do céu. E então ele começa dizendo aí no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. O que está sendo dito aqui? Que o Senhor determinou todas as coisas. Aqui existe um princípio teológico muito importante. E esse princípio é muito importante para compreendermos toda esta passagem. Deus é soberano. Aqueles que não entendem que Deus determinou todas as coisas, não compreendem que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu tenho ensinado aos irmãos constantemente, e tenho falado uma frase do Sproul, que é: se Deus não controla uma molécula sequer do universo, Ele não é Deus. Essa molécula vai ser maior do que o nosso Senhor. Então o nosso Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Ele é Senhor do tempo, e Ele determina todas as coisas. Claro, Ele determina de uma maneira soberana e maravilhosa, ao ponto de não fazer com que o homem seja apenas uma marionete nos seus planos, mas o homem é deixado a Ele uma liberdade, uma livre agência que lhe responsabiliza pelos seus atos. E isso é um paradoxo, sim, concordo, não é fácil de entender essas coisas. E por isso devem ser entendidas em oração. Devem ser entendidas através de jejum, através de muita leitura da palavra. Agora, nós não podemos rejeitar o que é uma verdade bíblica, o que está escrito nas escrituras sagradas, porque eu penso diferente, porque o fulano de tal acha que é assim, porque o fulano de tal diz que Deus é um Deus pequenininho que tapa buraco dos problemas dos homens, dos estragos que os homens fazem, como o teísmo aberto, e temos pensadores brasileiros dessa teologia medíocre. Meus irmãos, Deus é soberano, e Ele determina todas as coisas. Entendam, nós não estamos querendo cair aqui num determinismo pessimista, naquela coisa, como, por exemplo, o filósofo que diz que nós vivemos nos melhores dos mundos possíveis, Leibniz que disse isso, e cai num determinismo como se Deus não permitisse uma liberdade ao homem de livre agência. Não é isso que nós estamos dizendo, mas estamos dizendo que até a liberdade do homem é determinada pelo Senhor.
porque Ele é soberano e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, essa primeira afirmação indica isso. Deus estabeleceu um tempo, uma extensão de tempo, uma ocasião certa para todas as coisas. Tudo o que acontece até a pandemia da Covid-19 foi estabelecido e determinado pelo Senhor. E Ele tem um propósito com isto. Por isso que nós oramos. Olha como é incoerente a geração atual. Por que nós oramos pedindo para que Deus abrevie os dias da pandemia? Porque cremos que Ele tem controle. Se Ele não tem controle, não ore, meu irmão. Para que você vai orar para um Deus que não tem controle? Não pode frear a pandemia. Entendeu? Não faz sentido. Só faz sentido orar se você crê que Deus tudo determina. E é isto que Jó chegou em sua conclusão, depois de sofrer, depois de passar aquela grande tribulação e ser restaurado pelo Senhor em oração. Ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus gigante, é um Deus grandão, como nós cantamos as crianças. Não é um Deus pequenino. Ele tudo pode, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Então, a perspectiva do tempo cai nessa ideia clara que nós temos um Senhor acima de todas as coisas. E o texto continua dizendo que há tempo, ou todo o tempo está determinado, toda ocasião está determinada, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E isso cai exatamente nessa questão da vontade que eu falei. Porque o termo propósito aqui pode ser traduzido por vontade, para toda vontade. Vontade de quem? De Deus. Para todo o seu deleite. É um termo que é traduzido em alguns textos como deleite. Aquilo que Ele tem prazer, aquilo que Ele quer fazer. Há tempo para todas essas coisas. E o autor, então, vai trazer de maneira poética 14 duplas aqui, 14 pares de opostos, aonde ele repete aqui nessa passagem 28 vezes a palavra tempo. Vamos ver esses 14 pares? Primeiramente ele diz, esses são os propósitos: há tempo de nascer e morrer, plantar e arrancar, matar e curar, derribar e edificar, chorar e rir, prantear e alegrar, espalhar pedras e ajuntar. Observe que são pares opostos. Então ele está dizendo, olha, tanto há tempo de nascer como de morrer. Aqui ele já coloca toda a existência do homem. A partir daí ele vai destrinchar o que é essa existência. Então se há tempo de nascer, o início do homem no tempo. Há tempo também de morrer, que é o final do homem no tempo. Depois da morte, o que vem? A eternidade. Então, nesse tempo, nesse nascer e morrer, o homem pode plantar, pode arrancar, pode matar e curar. Você pode pensar o matar aqui num contexto de guerra. Vamos lembrar que Salomão, o pregador, era rei. E como rei, ele tinha que defender, sim, a sua nação, e muitas vezes por meio da guerra. Por isso que ele termina no versículo 14 falando sobre guerra e paz. Ou melhor, a última dupla, a 14ª dupla, falando sobre guerra e paz. Então ele fala, derribar e edificar, chorar e rir, prantear e alegrar. O alegrar aqui é saltar de alegria, que o texto nos traz. Inclusive ele faz de maneira poética, utilizando termos no hebraico que são bastante semelhantes, é quase que como uma rima. Por isso, na hora de falar sobre prantear e alegrar, ou saltar de alegria, ele usa saltar de alegria, para combinar os termos. Ele está escrevendo de maneira poética. Infelizmente, no português a gente não consegue ver toda essa poesia, apesar de que existe uma métrica muito boa aqui. Até no português é bonito de se ler e é bonito de falar esse texto, pelo menos nesta versão que nós acabamos de ler. Assim como ele diz, há tempo de abraçar, de afastar-se, de buscar e perder, de guardar e jogar fora, de rasgar ou costurar, de ficar calado e de falar, né? Tempo de ficar calado, temos que aprender isso. De amar e de aborrecer, de guerra e paz. Eu não vou explicar detalhadamente cada um desses pontos, mas o importante que nós devemos entender é que no contexto da vida humana, tudo está determinado.
E há tempo para todas as coisas. E então entra essa pergunta importante do versículo 9. A nossa versão, pelo menos a que eu estou usando aqui, ela comete um erro. Porque ela separa aqui o versículo 9 do versículo 8 e coloca um título: o homem não conhece o seu tempo determinado. Entendam que esse título não está no original, por isso que eu disse que comete um erro. Não estou dizendo que a Bíblia está errada, não. Estou dizendo que quem editou e colocou esse título separou um texto que não era para separar. O texto é corrido. No original, o texto continua. Então, depois que ele termina, há tempo de guerra e de paz, ele vai concluir. E ele conclui com uma pergunta, pelo menos essa primeira sessão. Ele diz: e que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? O que ele está destacando e o que ele está trazendo à tona é a reflexão que ele começou lá no início do livro. Lá no capítulo 1, versículo 3, nós já vimos essa pergunta, onde ele diz: que proveito tem o trabalhador em todo o seu trabalho? E essa pergunta remete ao fato de que o trabalhador, de que a reflexão que Salomão está fazendo da vida em si, sem considerar Deus, é uma reflexão que ele está buscando proveito, ganho, no aqui e no agora. E Salomão está dizendo: aonde está o proveito no aqui e no agora? Se está tudo determinado, aonde o homem vai encontrar proveito? Se há tempo para tudo, como o homem pode mudar essas coisas? Então o proveito não está na perspectiva humana. Tem que ter algo mais, tem que ter algo além do tempo, para ter propósito, para ter proveito, para ter ganho, para ter lucro. Tem que ter algo além do tempo. E aqui, uma citação do Walter Kaiser para nós meditarmos. Toda a vida se desdobra sobre a determinação da providência divina. Toda a vida. É isso que esses versículos até o 9 nos diz. Toda a vida está se desenrolando sobre a determinação do que? Da providência. Providência é um termo teológico também, que significa que Deus provê a nós diariamente. Providência remete ao fato que Deus não está apenas no céu, longe de nós, deu corda no universo e se ausentou, como muitos iluministas no século 17, 18 criam. Não, Deus, ele é um Deus presente no aqui e no agora. Essa chuva que cai só caiu porque Ele fez cair hoje, porque Ele, pela sua providência, agiu nesse momento da chuva cair. É isso que significa providência. Então tudo é determinado, mas o Deus providente age no tempo. O nascimento, a morte é determinado, o cultivo, a colheita, as alegrias, as tristezas, o adquirir, o perder, o falar, o ficar calado, a guerra, a paz, a pandemia ou o tempo de saúde e prosperidade. Tudo tem o seu tempo determinado, e essa determinação vem da providência divina. Uma vez que todas as coisas, preste atenção nessa conclusão, este que é o ponto aqui. Uma vez que todas as coisas têm o seu tempo designado por Deus, todo o trabalho de uma pessoa, por si mesma, não pode mudar o tempo, ou mudar os tempos, as circunstâncias, ou o controle dos eventos. É exatamente esta a conclusão dessa pergunta do versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Aonde o trabalhador vai conseguir o seu lucro? Ou por meio do seu trabalho, o trabalhador consegue mudar as circunstâncias do tempo e da sua vida e ser imposta ao tempo? Não. Por mais que uma pessoa trabalhe, ela não pode mudar os tempos, as circunstâncias, ou ela não tem controle nos eventos. Nós somos finitos. Aqui é um choque de realidade. O Senhor Deus é eterno. Isso, por exemplo, nós vemos no Salmo 90, o Salmo de Moisés, quando ele diz: de eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduzes os homens ao pó e diz: tornai filhos dos homens. Então Deus é eterno e nós somos pó. Que proveito tem o homem? O homem não pode mudar os tempos, as circunstâncias, controlar os eventos. Nós não temos controle de nada. As grandes corporações do nosso mundo não conseguem acabar ou erradicar uma pandemia em tempo hábil de se espalhar ao mundo todo. Estamos vendo isto. Nós não temos o controle do que vai acontecer conosco ao sair daqui.
mas Deus tem, e tudo tem o seu tempo determinado. Ok, em segundo lugar, então, agora os versículos 10 a 13, o Senhor do tempo colocou a eternidade no coração do homem. Nós vimos em primeiro lugar que o Senhor do tempo estabeleceu, determinou ocasião certa para todas as coisas, e agora em segundo lugar que o Senhor do tempo colocou a eternidade no coração do homem. Olha aqui que dizem os versículos aí. Vamos pular o versículo 10, vamos direto para o 11, onde é dito exatamente isso que está aparecendo aí nos slides. Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Primeiramente, nós temos uma expressão aqui que diz, tudo Deus fez formoso, ou tudo fez Deus formoso. Essa expressão formoso ou formosa, essa expressão ela traz a ideia de que Deus fez tudo belo, mas não apenas belo, Deus fez tudo bom. É uma expressão que é difícil de ser traduzida para remeter exatamente o que ela quer dizer. Aqui traz aquela ideia da criação básica, quando Deus cria as coisas e vê a sua criação e diz, eis que tudo está bom, ou eis que tudo é bom. E quando ele cria o homem, ele acrescenta ainda um advérbio aí de intensidade, eis que tudo é muito bom. Aleluia. Então, traz a ideia dessa beleza e dessa bondade intrínseca à sua criação, porque Deus espelhou a sua imagem na criação. Isto é a harmonia. Eu falei aos irmãos em um dos áudios devocionais essa semana, que a harmonia da criação, o fato da criação estar funcionando tudo de maneira correta, isso antes da queda, claro. A harmonia da criação é o que nós chamamos de shalom, um termo que é muito traduzido por nós como paz, mas é muito além de paz. É harmonia, é isso que está aparecendo aqui, é tudo muito bom, é tudo muito belo. Então tudo que Deus fez é bom e belo. Deus fez as coisas boas, Deus fez as coisas de uma maneira bela, e tudo no seu devido tempo. Claro que aconteceu um grande problema, e por isso eu pulei o versículo 10, porque o versículo 10 fala sobre o problema, ou fala sobre a consequência do problema. Ele diz, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Na semana passada nós vimos um texto bastante semelhante, que dizia que Deus aflige o homem com o trabalho. E por que Deus aflige o homem com o trabalho? Por causa do pecado. O pecado do homem destruiu a shalom da criação. E então não apenas o homem está debaixo de maldição, mas toda a criação está. Por isso que nós vemos a criação gemendo. Paulo diz, a própria criação geme esperando a redenção dos filhos de Deus, porque ela foi sujeita, não voluntariamente, mas foi sujeita à maldição. Isso está lá em Romanos 8, por causa daquele que a submeteu. O homem, por causa do seu pecado, amaldiçoou não apenas a si mesmo, trazendo a morte para si, a finitude para si, mas também para a criação. E por isso nós vemos a nossa terra gemendo, com pandemias, com furacões, com terremotos, e por aí vai, aquecimento global. Olha esse ano, meus irmãos, o quanto ficou quente, no início da primavera, algo que não é comum, no final do inverno, calor e muito calor, porque a criação está gemendo por causa do homem, e o trabalho do homem, entendam, Deus determinou que o homem viesse a trabalhar, e o trabalho é bom, o trabalho não é ruim, porque Deus deu ao homem o trabalho. A maldição de Deus em cima do trabalho é o cansaço, é o enfado, é o homem ficar angustiado por causa do seu trabalho, não estar satisfeito no seu trabalho, trabalhar e nunca encher aquele balde que ele tenta encher, que é furado. O homem é um poço sem fundo, né? Tenta encher esse poço com trabalho, com riqueza, e nunca preenche. Então é isso que acontece.
Deus impôs essa maldição, e lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, nós vemos isso. Por causa do pecado de Adão, e a terra é amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá cardos e abrolhos, e pelo suor do teu rosto tu comerás. É isso que o versículo 10 está dizendo. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Agora, Deus não fez apenas isso. Deus fez uma outra coisa, que é de maneira positiva, mas que para o ímpio é de maneira negativa. Então, de um lado, Deus impõe o trabalho, a maldição sobre o trabalho para afligir aos homens. Do outro lado, Deus coloca no coração do homem a eternidade, para que o homem entenda que ele não foi criado apenas para o aqui e agora. É aquilo que C.S. Lewis estava dizendo lá no início. Se eu encontro algum desejo neste mundo que não possa me satisfazer, certamente é porque eu fui criado para outro mundo. Deus colocou no homem o desejo pela eternidade. Por isso que nós buscamos saciar o nosso coração nas coisas, no trabalho, nas conquistas, e nada disso vem preencher o nosso coração. Conquistamos, nós falamos, vou ser feliz quando casar. Casamos e não paramos por aí, não ficamos satisfeitos, queremos mais. Vou ser feliz quando conseguir que a minha empresa tenha sucesso. Minha empresa tem sucesso e eu não estou satisfeito, quero que ela vá além. E nada pode satisfazer, por quê? O texto diz, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. O termo eternidade aqui é olam, que é um termo belíssimo, que aponta para o fato de que só o eterno pode satisfazer o homem, e que também o homem foi criado para não morrer. A morte é consequência do pecado, mas nós não fomos criados para morrer. Então, por isso que a morte nos aterroriza muitas vezes, porque não é algo normal. Ninguém foi criado para morrer. A morte é consequência do pecado do homem. E o texto continua dizendo, Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. É interessante isso daqui, porque o autor, Salomão, ele nos mostra aqui que nós mortais, nós temos uma curiosidade inata e uma capacidade para aprender as coisas, mas nessa curiosidade, nessa capacidade de aprender as coisas, nós não conseguimos ser saciados pelo conhecimento humano. Se você buscar conhecimento, e Salomão, ele era um sábio, não apenas um sábio no sentido de ser bênção no povo de Deus, um sábio por causa do Espírito de Deus que estava sobre ele, mas um sábio também nas filosofias humanas. Ele já mostrou essa sabedoria que ele analisou e percebeu que só traz enfado e canseira essa sabedoria humana, e ele diz, Deus colocou isso no homem. Ele vai buscar conhecimento, a sua curiosidade vai buscar as coisas, teorias de conspiração, notícias e mais notícias, livros e mais livros, consome, tantas teorias, tantas ideias, e nada disso sacia o coração. Por quê? Porque só o eterno. Por isso que Jesus diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. João 17, aleluia. Mas, mesmo Deus trazendo ao homem essa eternidade e esse desejo insaciável de descobrir as coisas, ainda assim Deus dá um dom para o homem, que é desfrutar das coisas ordinárias e corriqueiras. Aquilo que nós concluímos na semana passada, quando lemos Eclesiastes capítulo 2, versículos 24 a 26. Deixa eu ler primeiramente os versículos 12 a 13, que dizem, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de seu trabalho, o bem de todo o seu trabalho. E lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 a 26, volte um pouquinho a sua Bíblia, é dito o seguinte, nada melhor para o homem do que comer, beber, olha, é a mesma ideia. Basicamente aqui em capítulo 3 é um resumo de Eclesiastes 2, 24 a 26. Então nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze
o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas Deus também nos dá prazeres terrenos. Esses prazeres é para mostrar que nós precisamos de algo além, mas nós podemos desfrutar sim, do comer, do beber, entendendo que isto é dom de Deus. É interessante a forma que Salomão, que o pregador, traz aqui a ideia de ser dom de Deus. É na compreensão que é um dom de Deus, é na compreensão de que separado de Deus não há alegria, que nós podemos desfrutar dessas coisas. Se nós não entendemos que é dádiva de Deus, aquilo que eu tenho, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a família que eu tenho, a esposa, o filho, a filha, tudo é dom, é presente de Deus, e é nesse espírito de alegria. A igreja que eu tenho, poder congregar, poder escutar por meio de um celular a palavra de Deus, por não estar podendo vir presencialmente, a saúde, o ar que respiramos, tudo é dom, é dádiva de Deus para nós. E quando reconhecemos isso, então podemos nos alegrar e desfrutar, de certa forma, um pouquinho do eterno, porque isso aponta para aquele que é o eterno Rei dos Reis. Amém? Em terceiro lugar, queridos irmãos, o Senhor do tempo faz coisas eternas para que os homens temam diante dele. É isso que nós lemos aí no versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz para que os homens temam diante dele. Aqui nós temos uma expressão muito importante, que tudo que ele faz durará eternamente. Esse inclusive o tema deste tópico. Por quê? Porque o nosso Deus é eterno, e isso está em conformidade com aquilo que foi dito anteriormente, que ele faz tudo formoso, bom, belo, em seu devido tempo. Então Deus não faz coisas que não são eternas, tudo que ele faz é eterno sim, e mais importante, tudo que ele faz não pode ser mudado. O texto diz isto, versículo 14, tudo que Deus faz durará eternamente, e nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Os homens, as mulheres não podem tirar daquilo que Deus já determinou. Homens e mulheres não podem ser o senhor do seu próprio destino. Nós não podemos mudar a nossa realidade pelas nossas próprias forças. Nós não podemos ir contra a vontade do Senhor. Nós não podemos resisti-lo, porque o Senhor é irresistível. Nós não podemos acrescentar nem diminuir ao plano de Deus. Aquilo que Ele quer, isso acontecerá. Nada pode ser mudado. E por que Ele faz isso? O porquê é muito importante. Para que os homens temam. O temor do Senhor é muito importante nesse livro. Essa expressão vai aparecer em textos básicos ou textos chaves de todo este livro, de todo o livro de Eclesiastes. A conclusão do pregador é, a suma que ele chega é: teme ao Senhor e obedeça a sua palavra, siga os seus mandamentos. Então o temor do Senhor é muito importante, e o temor do Senhor nada mais é do que a obediência ao primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Ao grande mandamento: ame ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, mas é honrá-lo como Deus que Ele é, mesmo entendendo e compreendendo que somos filhos. E temer ao Senhor implica em reconhecê-lo como Senhor absoluto de todas as coisas. O Senhor reina sobre tudo, e Ele é o Senhor do tempo. Então Ele faz todas essas coisas para que os homens temam. Por causa do pecado, os homens não temem a Deus, estão em rebeldia com Deus, e se Deus não fizesse dessa forma, se Deus não determinasse dessa forma, se o homem continuasse sendo imortal, se Deus não reduzisse os anos da vida dos homens até 100, 120, os homens não temeriam, meus irmãos. É por isso que Deus faz assim, porque mais importante do que essa vida efêmera, terrena e passageira,
é a eternidade, é aquilo que sacia o nosso coração. Um dos comentaristas que eu pesquisei diz que o temor do Senhor, igual Kohelet, que é o pregador em hebraico, diz aqui, não é apenas o início da sabedoria, mas também o início da alegria, da satisfação e da vida enérgica e cheia de propósito. O temor do Senhor não é apenas o início da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas é também o início, o princípio da alegria, da satisfação, que ele disse anteriormente, e da vida enérgica, cheia de propósito, porque vamos viver segundo o propósito daquele que determinou todas as coisas. Aleluia. E nós devemos temê-lo, porque o Senhor irá redimir todas as coisas. Olha aí o versículo 15. O que é, já foi. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O que vem a ser esse renovar-se o que se passou? A Nova Versão Internacional, ela traduz essa parte como dizendo que Deus irá responsabilizar o passado dos homens aos homens. Então é uma ideia de juízo. Deus trará juízo aos homens. Essa é a interpretação da NVI. Contudo, meus queridos irmãos, eu quero ir diferente dessa interpretação, porque o que o texto nos revela aqui é algo maravilhoso, é algo otimista. O texto não está terminando de maneira negativa, está terminando de maneira positiva. Ele acabou de falar que os homens irão temer diante de Deus. É legal essa ideia de diante de Deus, porque não traz a ideia de um Deus muito longe, mas é um temor próximo, diante, em adoração, perto, próximo de um Deus que está presente diante dele. Então o que ele está dizendo sobre renovar-se aquilo que passou? Eu gosto desse texto aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 20. E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, um termo que pode ser traduzido por restaurasse, renovasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, renovar todas as coisas nesse tom otimista é muito mais do que trazer castigo aos homens no seu enfado e na sua canseira, mas é trazer aquilo que passou, ver o tempo destruído por causa do pecado e restaurá-lo para algo perfeito e eterno. É restaurar o homem para o imortal, é restaurar o coração do homem. Aleluia. E por isso John Stott diz: somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Deus adiciona eternidade ao tempo. Eternidade ao tempo. Ele vem ao tempo. Deus adiciona transcendência ao espaço. E por isso é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pois a sabedoria começa com um humilde reconhecimento da realidade de Deus. Aleluia. Irmãos, já caminhando para a conclusão, eu não poderia concluir esse texto sem trazer à mente de vocês sobre aquele que veio na plenitude dos tempos. Nós estamos falando sobre o Senhor do tempo, mas quem é este? É um Deus distante que está nos céus, ou um Deus que rompeu os céus e veio a esta terra? Sim, é um Deus que está no seu trono de glória, e também um Deus que desceu ao tempo, ao espaço, que morou nesta terra, que viveu há 2000 anos atrás, que veio na plenitude dos tempos. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7, vindo porém, quem? Jesus veio, vindo Jesus, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, no tempo, ele nasceu de mulher, ele nasceu debaixo da lei, para nos resgatar, para a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai.
pai, papai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo diz a mesma coisa. Ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O nosso Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, e porque Ele veio, nós somos chamados filhos de Deus. Nós podemos romper o tempo. Nós não estamos fadados ao tempo. Nós não estamos fadados à finitude. Aleluia. E é por isso que Jesus fala de si mesmo em Apocalipse 21:6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele diz: tudo está feito, está completo. A minha obra de reconciliação, de renovação, a minha obra de restauração do tempo, a minha obra de fazer com que os homens vivam eternamente, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das águas da vida. Oh, meus irmãos, o nosso coração só pode ser saciado nele. Se há coisas, se há desejos que não podem ser satisfeitos pelas coisas dessa terra, é porque nós fomos criados para outro mundo. Aquele que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. E mais um texto maravilhoso que também fala sobre o tempo é este de Mateus 28:20. A parte B desse texto diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do tempo, até todos os tempos acabarem. Meus irmãos, isso dá descanso para a nossa alma. Saber que o Senhor está conosco. Às vezes o tempo nos aflige, às vezes ficamos preocupados com o tempo, está passando muito rápido. Às vezes, ao olhar para frente e saber que o fim de todo homem é a morte, nós ficamos desesperados. Mas nós precisamos crer nessa verdade maravilhosa, que os nossos tempos estão nas mãos de Deus. E nós precisamos então confiar e descansar nisto. Descansar no fato de que o Senhor age em todas as coisas para o bem dos que o amam. Estou citando textos bíblicos aqui. Ele age no tempo, no aqui e no agora, até numa pandemia, para o bem daqueles que o amam. E entender plenamente que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Sim, Ele determina todas as coisas, inclusive as coisas que nós passamos de ruim, as tribulações. Mas por que, Senhor? Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E por mais que não compreendamos, Ele tem um propósito eterno de nos levar à eternidade e de saciar o nosso coração, não com o terreno, com o fútil, com aquilo que perde, com aquilo que perece, mas com a sua glória. Compreenda isso, meu irmão. Gaste o tempo de sua vida de forma sábia, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 5. Olha, meus irmãos, Jesus nos ensinou também essa verdade, dizendo: ajuntai tesouros, não aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros nos céus. Por quê? Porque lá nada pode corroer, porque lá o tempo não passa, lá nada se perde, e é lá que o nosso coração deve estar. Então gaste a sua vida de forma sábia. É muito interessante que a sabedoria sempre é ligada à forma de gastar a vida, à forma de entender que a nossa vida é passageira. É isso que o salmista no Salmo 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Um texto muito utilizado em aniversários. E o que é contar os nossos dias? É saber que os dias aqui na terra são curtos.
estão passam rápido demais. São curtos demais para gastarmos tempo com o fútil, com o inútil, com buscas humanas de prazer, de riquezas, de autorrealização, e esquecer o que verdadeiramente importa, e deixar a família. Hoje pela manhã nós estávamos falando aos homens, no encontro de homens, como é importante priorizar a família, guardar e cuidar, cultivar a família, priorizar nesse sentido. E como nós vemos homens vivendo o trabalho, trabalhando de segunda a segunda e não deixando sequer tempo, uma sequer hora para os seus filhos, que crescem em desespero, irados, se sentindo sozinhos, com tristeza, depressão e por aí vai. Aproveite o seu tempo, a vida passa. E você não tem um controle remoto da vida que você pode rebobinar. Essa eu fui longe, né? Rebobinar, né? O clique, exatamente. Você não pode voltar atrás na sua vida para refazer, para não mais desperdiçar aquele tempo. A vida é vivida uma única vez, como diz o poeta. Então, meu querido irmão, sacie o seu coração naquilo que é eterno e não no temporário. E por fim, creia que o Senhor está contigo todos os dias e que Ele é o princípio e o fim. Curva sua cabeça e vamos orar. Vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor, um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebeu te encontrar. Os teus braços, não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor, um dia eu encontrei. Coloquemos de pé, meus irmãos, fiquemos de pé. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, vamos nos colocar diante dele. Senhor Deus, o Senhor é o dono, o soberano Senhor sobre todo o tempo. Ó Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos para nos redimir, para nos resgatar da finitude e para colocar em nosso coração a eternidade e saciar o nosso coração de Ti, aleluia. Ó Pai, que nós possamos compreender que a vida é passageira e compreendendo assim, ó Deus, vivermos para a Tua glória e unicamente para a Tua glória, buscando aquilo que verdadeiramente sacia e satisfaz o nosso coração e não desperdiçando o nosso tempo com o fútil, com o inútil, com aquilo que não tem sentido. Mas muito obrigado, ó Pai, porque mesmo que venhamos desperdiçar o nosso tempo, Jesus não desperdiçou dele. Ele viveu a vida perfeita por nós, para nos dar, ó Deus,
todo tempo eterno para a tua glória. Aleluia. Aplica essa palavra aos nossos corações em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito estejam sobre vós, povo do Senhor, hoje para todos sempre. Amém.